Irei contar uma história que aconteceu aqui há 200 anos. Neste relato singular, vemos como a fé de um povo se manifesta nas situações mais diversas. É a história de um milagre que se fez presente entre as chamas de um incêndio, quando uma imagem sagrada emergiu intacta como um sinal divino. Hoje essa história vive em nossa memória coletiva, lembrando-nos da importância da fé, da esperança e da solidariedade. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé pode nos guiar e nos dar forças para superar desafios aparentemente insuperáveis. Que possamos sempre valorizar nossas tradições e histórias locais, mantendo viva a rica história de nossa cidade. Que possamos nos inspirar no exemplo de São Benedito e cultivar em nossos corações a fé que move montanhas e a esperança que nunca se apaga, a solidariedade que nos torna verdadeiramente humanos. Que este documentário seja mais do que um registro do passado, mas sim uma chama que aquece nossos corações e nos impulsiona a viver com mais fé, esperança e amor. O Alto de São Benedito, o menino dos olhos de Deus, aconteceu aqui, em nossa cidade. E esta história que se remonta ao tempo, a fé e a esperança eram os pilares de nossa comunidade. Um certo dia aqui em São Benedito do Sul, há muito tempo atrás, aconteceu um incêndio de grandes proporções que destruiu um dos maiores plantios de café. A população logo se reuniu para combater o incêndio e depois de muitas horas de trabalho, eles conseguiram debelar as chamas. Depois, o que restou daquilo tudo foram apenas troncos queimados. Parecia que toda a vida que ali existia havia se acabado. Entretanto, no dia seguinte, um fato inusitado surpreendeu os moradores locais. A passarem pelo local do incêndio, avistaram em um dos troncos queimados uma imagem que se destacava entre as cinzas. Era a imagem de São Benedito. Interessante é que a imagem parecia molgada pelo fogo, completamente pretinha, chamando a atenção dos moradores locais. Eles, então, recolheram a imagem e a levaram para uma pequena capela. Mas, para a surpresa de todos, na manhã seguinte, a imagem havia retornado para o mesmo lugar onde fora encontrada. Os moradores então tentaram várias vezes removê-la dali, mas a imagem voltava sempre para o mesmo lugar. Parecia um milagre.
Diante dessas voltas inexplicáveis, os moradores perceberam que aquilo era um verdadeiro milagre. Era um sinal divino. Então, diante desses fatos, os moradores decidiram construir uma igreja no local em homenagem a São Benedito, o padroeiro da cidade. E essa igreja hoje é a matriz do município. Pois é, aqui em São Benedito do Sul, um menino extraordinário chamado Benedito, filho de escravos de uma fazenda de plantios de café, escreveu a sua história. Uma história marcante. Nas sombras da fazenda verdejante, Benedito enfrentou desafios que moldaram seu destino. E a história de Benedito transcende os limites de tempo e espaço e se tornou um farol de esperança para muitas almas humildes e trabalhadoras, especialmente aquelas de origem africana. Sua simplicidade, integridade e autenticidade ressoam até hoje, até os dias atuais, destacando, sobretudo, a importância de amar e respeitar o próximo. A primeira capela, ela foi construída por iniciativa do padre Jerônimo de Brito, que era capelão da Capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Quipapá. E ainda nessa época ainda não existia a freguesia de Quipapá, a freguesia de Panelas. Essa região todinha pertencia à freguesia de Bonito, né? Que na época era comum se fazer também patrimônio para os santos. Uma pessoa rica da localidade, ela doava, né, metade ou grande parte de suas terras para que ali fosse efetizado o patrimônio do santo. Aqui, como santo católico da nossa cidade é São Benedito, como eu achei um registro que dizia Sebastião Teixeira, possivelmente, né, nós não podemos afirmar, mas possivelmente ele foi o doador das terras para construir a capela de São Benedito. Logo após, né, ser construída a capela, antes mesmo já existia a capela de Igarapeba. Então, ao redor Igarapeba, assim a gente pode dizer que foi o primeiro núcleo religioso da nossa cidade, né, que lá foi construído o quê? Em 1812, a Capela Santo Antônio de Igarapeba, construído pelo capitão João Silvério, né, que junto com eles antes tinha recebido as Seis Marias, que era uma pessoa de Portugal que recebia e vinha para essa terra para poder ali construir, né, formar família, formar casa e outras coisas. Com a criação da freguesia de Bonito, no ano de 1839, a capela de Quipapá passa a pertencer a Bonito. Supostamente a de São Benedito também, porque nessa época, como Quipapá ainda não era cidade, era distrito, aqui vila, então elas pertenciam a Bonito. Né? Também não existia ainda a freguesia de Panelas, então tudo era em torno da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Bonito. Depois, com a criação da freguesia do Bom Jesus dos Remédios, essa comunidade se deslocou de Bonito e começou a pertencer a Panelas. Em 1857, se não me falha a memória, foi criada a freguesia de Quipapá. Então, se desmembrou São Benedito e Quipapá de Panelas e a capela de São Benedito, que nessa época ainda era muito rústica, possivelmente de taipa, né, porque as condições da época não se dava para construir a alvenaria, começou a pertencer a Quipapá. Logo após, foi dada a criação da paróquia, no dia 7 de setembro de 1972. A paróquia de São Benedito deixou de ser capela, comunidade, para pertencer para ser uma comunidade paroquial. Esse aqui é o bispo Dom Milton Correia Pereira, que foi que instituiu a paróquia de São Benedito.
Aqui, né, tem uma foto da igreja matriz, fotos do primeiro altar de São Benedito, que, segundo algumas pessoas, era um altar muito bonito, né, que infelizmente nós não temos mais hoje, e nós, dessa nova geração, não conseguiremos mais resgatar o que foi do passado. A gente que vive nessa nova geração, nós nunca vamos poder compreender e viver o que já foi vivido. Muitas das tradições, desde quando se começou a festa, há 206 anos atrás, hoje não existe mais, como a festa do Pau da Bandeira. Era uma festa, segundo relatos, um cortejo muito bonito, onde o pessoal se reunia no patamar da igreja para ir buscar o mastro. Também tem uma dúvida muito grande, que era uma dúvida de antigamente, por que celebrar São Benedito dia 6 de janeiro? Na época, o pessoal não tinha o conhecimento de que São Benedito era festejado o seu dia litúrgico dia 5 de outubro. Então, por ser dia de Reis, eles celebravam a Epifania do Senhor e a festa de São Benedito junto. Por isso que é celebrado no dia 6 de janeiro. Aí, por um tempo, chegou um padre que ele queria acabar com essa festa do dia 6 de janeiro, segundo Dona Cícera, que ela disse, deixar apenas a festa litúrgica. Essa festa do dia 6, ele queria dar um fim, porque ele disse que ninguém completava ano 2 vezes. Aí, queria, mas só que como o povo queria que essa tradição ficasse mantida, não deixaram, Então, continuou celebrando São Benedito, tanto no dia 5 de outubro, como 6 de janeiro. A visita, até hoje ele faz, não como antigamente. Antes, São Benedito descia, visitava São Sebastião, depois subia. A mesma coisa era São Sebastião. São Sebastião subia para visitar São Benedito, depois descia de volta. Hoje em dia, apenas São Benedito sobe e São Sebastião desce. E eles dois entram de costa, um para o outro. Então, não tem como se fazer uma visita de costa, Ninguém visita ninguém de costa. Segundo, antigamente, eles entravam de frente para fazer a visita. Hoje, é de costa. Depois de um tempo, que está sendo assim, desse jeito. Mas essas tradições que foram se perdendo ao longo do tempo, se a gente fosse fazer hoje em dia, tentar retomar, não seria a mesma coisa de antigamente, porque antigamente o pessoal fazia as coisas com gosto, por prazer, porque tinha fé. Hoje em dia, se não fizer por obrigação, não faz. Antigamente não, antigamente eles tinham prazer em fazer aquilo, porque era a fé que movia. Então o pessoal ia, todo mundo pelo meio do sítio, arrecadar as prendas por leilão, era animado a festa de São Benedito, era tudo decorado, segundo algumas fotos que tem. Então a gente pode ver como era e como está sendo agora. Então a gente tem que manter, preservar essa história para que no futuro essas pessoas que não vão ter a oportunidade, como nós não tivemos, de conhecer como eram as tradições, deixar para elas um pouco da história, Porque uma sociedade sem história, sem cultura, ela mal vai para frente, porque a gente tem que viver o presente, mas sem esquecer do passado, Então, isso é uma coisa muito importante. E essa festa de São Benedito, ela se confunde um pouco. Muita gente pensa que ela tem apenas a idade da paróquia, que não é a verdade, A paróquia só tem apenas 52 anos, mas de festa ela tem 206 anos. Desde 1818 até 2024 se conta 206 anos de festa. Esses documentários que são produzidos são uma coisa muito importante para que eles possam conhecer um pouco do que foi a fé no passado. A fé que um dia existiu muito fervorosa, Hoje em dia está um pouco descaracterizada, mas continuamos aqui. E os jovens, principalmente aqueles que vivem
na vida religiosa dentro da igreja, deveriam se aprofundar mais um pouco em conhecer a história da sua cidade, das suas festas, da sua cultura e da sua tradição. Eu ouvi o relato, né, de umas pessoas que diziam que São Sebastião, porque São Benedito tem um menino no braço, o menino Jesus, São Sebastião queria tomar aquele menino como afilhado, né? Então, enquanto São Benedito não permitisse que ele tomasse o menino como afilhado, São Benedito não descia. Por isso que quando chegava no olho d'água, ele pesava, né? Dona Mazé diz ainda que não tinha homem no mundo com a força de fazer São Benedito descer. Muita gente pensava que era por conta da areia que botava para botar as flores, mas não, era por isso, por esse motivo dele não ter o menino como afilhado, também ele não permitia que São Benedito descesse para visitar. De lá voltava, né, para cima. Então, essas coisas são mistério, mistério a gente não consegue desvendar, né, a gente tem que viver. Essa é uma das histórias que eu acho que seja verdadeira. Dentro de todo esse contexto, seja uma das histórias mais verdadeiras. Né? Uma outra também é o roubo da coroa de São Benedito, que, segundo algumas pessoas, ela era de ouro mesmo, e foi roubada, que é essa aqui do altar. Era uma coroa de ouro, que quando o andor chegava lá em cima, naquela parte do olho d'água, quem estava embaixo, quando o sol batia, refletia nela, ficava aquele brilhante. Então quem estava embaixo já avistava que a procissão estava chegando, por conta do ouro da coroa. Quando o sol brilhava nela, né, resplendia aquilo. E o roubo dela, assim, segundo o Leonardo, ela foi na procissão. Aí desceu com a procissão. E toda a vida foi pela Estrada Velha. Onde tem o rego, né? Aquela Estrada Velha era ali, da prefeitura. Nesse dia, inventaram de ir pela empresa. Passaram lá quando chegou de frente o colégio, deu um redemoinho. O finado mandou, tinha cortado a cana, o Vicente Ribeiro tinha cortado aquela cana. Naquela época não se queimava cana, palha. Aí então, quando chegou de frente o colégio, e deu aquele redemoinho de palha, cobriu, espalhou palha para todo lado. Dali se voltou. Vai pelo caminho. Ele sempre, né? Ele não queria ir para sair na pedreira, queria ir para o carro. Toda a vida descia ali. Apodeu esse redemoinho e voltou a procissão, voltou tocando, voltou e desceu pela ladeira, como de costume. E foi uma coisa interessante. O menininho caiu do braço dele. Foi interessante. Essa história é uma história maravilhosa, essa história de São Benedito. É maravilhosa a história de São Benedito, é muito, muito bonito. Que o povo falava antigamente que São Benedito descia daqui no andor, quando chegava naquele olho d'água não tinha quem descesse com ele, que ele pesava demais. Essa igreja ali, sim, aquela igreja ali toda a vida foi daquela maneira, né? Tinha aquela procissão, a festa de reis, existia a festa de reis que vinha, tinha de tudo, de brinquedo tinha de tudo, pastor e reisado, né? Uhum. Não existia aquela praça, só era a frente da igreja mesmo, ali o oitão, atrás daquilo ali era um matador de mata-gado. Aquele São Benedito não. São Benedito ali na cabeça de um toco. Um toco, agora não sei, de café, que era um toco doce. E ali fizeram aquela igreja, acharam a imagem ali mesmo, na cabeça de um toco, diz o povo. Que não foi nem do meu tempo, né? Ali acharam aquela igreja, ali mesmo fizeram a igreja. Ela toda a vida foi feita daquele jeito. Remodelou ela, mas deixa do mesmo jeito. Né? Ali o que ela tinha ali demais, que hoje não tem, era por dentro um tabuado
E o povo assistia a missa, a procissão, às vezes por aquela janela, subia naquilo ali, tinha um tabuado ali de madeira na frente. Era muito bonito aquilo ali. E ainda hoje, aí a igreja continua do mesmo jeito. Só foi reformada. Tinha aquele povo com aquele pauzão nas costas. E os caras aqui pro lado de Esperança, né? A gente chegava naquela época, quando chegava o dia da festa, quando era 4, 5 horas da tarde, você via aqueles povinhos de Soberana, tudo por aí, chegava naquele rio, lavava os pés, cavava um chinelo, outro era até uns tamancos. Porque não existia calçada, a pobreza era grande. Isso aqui não existia rua, era tudo casa de paia, porta de paia, casa de taipa, dali do cemitério para baixo. Hoje não, hoje está uma praça, tudo no bairro. Isso aqui era vareda dentro do mato, carreira de uma velória de um lado e de outro. O povo passou dentro da lama na época de inverno. Saía daqui, ia para Soberana, para todo canto. Aqui ainda tem uma velha aqui, que eu acho que ela está viva ainda, que acompanha a velha, que é a Adelina. Era um bocado de tocador. Aqui morava um que chamava com Antônio Novo. Aquele outro menino que mora ali, que é feito daquele pedali, que ele ainda mora ali, que é encostado naquele supermercado ali. Tinha aqueles pau de galinha, uma bandeja de ovo. Era diferente a festa para hoje. O povo, não é diferente a festa, é diferente do povo. Para ajudar, muitos ajudaram a fazer a festa. Porque os brinquedos vinham. Com dinheiro, a limpeza da igreja, ele saiu de porta em porta, né? Pedindo aquela ajuda, né? E pelos sítios. Saía um que tinha aqui outra, e outro aí, via aqueles pau de galinha, aquela bandeja de ovo, né? E dinheiro, porque todo mundo naquele tempo gostava de festa e ajudava. Tudo tinha, era reizado, pastoril, tudo vinha. Hoje isso acabou.